Saúde a todos, bendita é o nome do Senhor Jesus Cristo. Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor. Nesse momento, nesse domingo que Deus nos proporciona para estarmos aqui, realizando a boa vontade do Senhor. Que em todas as coisas o nome do Senhor seja enaltecido, glorificado, exaltado e bendito pela sua palavra que é santa e poderosa. Para que não possamos ser errantes em nossas falas, mas para que o Espírito Santo age completamente em nosso coração, no nosso interior, que possamos entender a verdade da Tua palavra, Senhor, neste momento. Queremos, neste momento, Senhor, entregarmos toda a nossa vida e o nosso ser diante da Tua presença, para podermos fazer o que apraz do Teu coração, sabendo que Deus está conosco todos os momentos. Eu quero fazer leitura da palavra de Deus nesta manhã de domingo, no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 9 em diante, que vai nos falar com respeito a uma das maiores dádivas que Deus nos concede, que é o amor. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 9 do capítulo 12: o amor não seja fingido, o amor aborrece o mal, e apegai-vos ao bem. Amai-vos uns aos outros cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai-vos na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós. Não ambicioneis coisa alguma, mas ante andai em humildade. Não sejais sábio em vós mesmo. A ninguém torneis o mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível for, quando estiverdes em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar porque está escrito: minha é a vingança, eu o compensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazei isso e amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. É uma das dádivas que Deus nos concedeu, porque a própria Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendemos que esse amor que Paulo nos revela está coligado em duas figuras principais, vinda do amor finis e do amor elos, do amor para com o Pai e do amor para com Deus. É necessário entendermos que
por mais que errante que esqueçamos, tenhamos a compreensão de que esta obra de restauração e reestruturação em nossas vidas é feita por intermédio do Espírito Santo. E que cada dia nós aprendemos mais e mais e mais com relação aos benefícios que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Porque é Ele que aperfeiçoa as nossas vidas. Não há perfeição própria, mas caminhamos para um caminho de perfeição dia após dia. Momentos, anos, tempos, até chegarmos à estrutura de sermos varões perfeitos. Assim Paulo nos fala na sua palavra. Mas ele nos fala que a sinceridade dentro do nosso coração, ela tem que fluir de uma forma imaculada, pura, sem nenhuma derivação, muito embora seja para nós que somos cristãos difícil de fazê-los, porque entendidos somos que todos os momentos somos propícios ao erro, somos propícios a fazermos aquilo que não nos convém, mas temos que, se apegarmos ao bem, consecutivamente esse mal sairá de nós. Os irmãos me desculpem, estou tossindo, acordei agora, mas nós vamos seguir a linha de pensamento que o Senhor quer falar muito conosco. E falando ainda desse amor, nós podemos retratar o amor dos profetas pela palavra de Deus, o amor dos discípulos pela palavra de Deus, porque praticamente eles não só falavam, mas eles viviam porque o mestre assim ensinou. Aí retratando todo o histórico da vida de Paulo, do seu passado, a gente vê a atuação transformadora do Espírito Santo na vida de Paulo, que era um Saulo de Tarso. E nós também temos essa condição de sermos mudados, de deixar de fingir e de aborrecer-nos tanto aos outros como a nós mesmos, e nos apegar à palavra de Deus, que só faz benefícios na nossa vida. Amar cordialmente uns aos outros, isso tem que ser uma prática diária, porque sempre estará uma pessoa do nosso lado para nós podermos entender que ela precisa de uma ajuda espiritual. E a palavra nos fala que esse amor cordial, ele tem que ser fortalecido fraternalmente, cada dia, dentro dos parâmetros elos, dentro de um amor de pai para com filho, dentro de um amor como o amor do profeta Isaac, Jacó, Abraão, pai na fé. Temos que entender isso e amarmos também dessa forma, porque não é difícil amar as pessoas. Sabemos que todos nós somos compostos, já falei uma vez, de sentimentos fleumático, colérico, melancólico, sanguíneo, mas que esses sentimentos podem ser dominados pela nossa própria pessoa. E aí ele vai nos falando lá no capítulo 11,
Não sejais vagarosos no cuidado, não sejais vagarosos, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O Espírito Santo vive em nós, está em nós, é por nós e nos orienta a fazermos o que é correto, o que é certo. É visto que, enquanto o Espírito Santo está nos ajudando, nos orientando, e os anjos do Senhor também estão ao nosso favor, ao nosso redor, nós sabemos que as potestades e principados da maldade estão ao nosso derredor, olhando, bramindo, para que possa nos estragar e nos destruir. Mas sobre tudo isso nós temos a força da fé em Cristo e o amor em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que nos dá essa compostura de busca incessante, de ser fervoroso no pregar, no falar, no agir, no sentir, no pensar. De todas as formas o Espírito Santo trabalha. Alegrai-vos na esperança. É sabermos que hoje foi difícil, amanhã será propriamente fácil, porque Deus estará conosco para poder abençoar as nossas vidas, entendendo que a própria palavra nos comunica que no meio dessa alegria, no meio dessa perseverança, também virá a tribulação. Porque Jesus Cristo, pregando e anunciando da sua boa palavra e se entregando para perdoar todos os nossos pecados, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos transformados. Esse mesmo Senhor fora blasfemado, fora cuspido, fora açoitado antes de ir ao Calvário. Foi levado, como Isaías nos fala na sua palavra, foi levado em cativo, como ovelha para o matadouro, mas ele não abriu a sua boca. De maneira alguma Jesus abriu a sua boca. Mas antes Jesus estava pronto para realizar aquilo que estava determinado pelo Pai, para ser paciente, para ser santo, como ele é santo. E ele teve e obteve grande êxodo, porque pela paciência que o Senhor nos mostrou e a paciência que Paulo estava mostrando aos romanos, é essa paciência de esperarmos no Senhor e de, na tribulação, entrarmos na oração para conseguir a vitória. Antes de Jesus ir ao Gólgota, ele foi para o monte Getsemane. E ali neste monte ele orou, suou sangue em oração. E ele assim falava: Pai, passa de mim esse cálice, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua vontade predominantemente. Então, quando o Senhor nos fala isso, ele demonstra aquele amor finis. Então, é a realidade de que nós temos que seguir as verdades do Evangelho a todo tempo e a todo instante, entendendo que Cristo é mais em nossa vida do que todas essas coisas. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Comunicai aos santos as suas necessidades e abençoai abençoai os que perseguem, não amaldiçoai. A palavra vai dizer que a gente tem que olhar a necessidade do nosso próximo. A palavra vai nos dizer também
que nós temos que comunicar as necessidades uns aos outros, em amor, em amor, em oração. E a palavra vai nos comunicar também que nós temos que sermos até por aqueles que nos amaldiçoam. A palavra diz: amai-vos aqueles que vos perseguem, orai por aquele que vos odeia. Porque Jesus tinha esses atributos. Jesus não veio para Jesus veio para pecadores. Jesus veio para todos. E aí se retrata lá no livro de João que quando nós aceitamos a boa palavra do Senhor e nos rendemos a Cristo e aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, já não passamos a ser considerados como criatura de Deus, mas como filhos de Deus. E como filho de Deus, nós temos todos os atributos de pedir ao Senhor e Ele nos concede todas as coisas. Porque que pai, que filho que pede alguma coisa ao pai que o pai não dê? O Pai dá todas as coisas. Então assim é o nosso Pai Celestial. E nós entendemos nessa verdade dessa palavra escrita aos romanos que era necessário isso. Que era necessário isso. Não amaldiçoar, mas sim orar por aqueles que nos perseguem. Alegrai-vos com aqueles que choram e chorai com eles. É quando o teu irmão está passando uma luta, uma dificuldade, está em planto ali, no espírito, na alma, está doendo, e você vai juntamente com ele, começa a orar, seguindo os passos daquilo que o mestre nos falou. Um ou outro te ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te, levanta-te, anda, vai. O dia do amanhã será diferente. Essa é a perspectiva que a palavra de Deus quer nos mostrar. Alegrai-vos, alegrai-vos. Sede unânimos um para com os outros. Não ambiciei coisas, mas humilhai-vos. E sejais sábio. Porque aquele que se humilha, ele entra dentro da sabedoria de Deus. Porque Deus é sábio. Aquele que se humilha perante o Senhor, ele é engrandecido e exaltado. E o nome do Deus Todo-Poderoso é glorificado em seu nome. O nome de Deus é edificado. E nós louvamos o seu nome por isso. Porque o nome do Senhor nesse domingo está sendo glorificado em minha vida e em sua vida também, por intermédio da palavra de Deus. A palavra ainda nos fala: a ninguém tomeis o mal por mal, mas procurai as coisas, procurai ser honesto perante os homens. A honestidade se resume em falar a verdade, em proferir aquilo que Deus está nos falando com respeito à verdade da sua palavra ao nosso coração. E Paulo estava condicionado a fazer isso, a falar a verdade dele, a transmitir a verdade dele. Não pensa que vai ser fácil e será fácil. Mas com Cristo nós conseguimos sim imperar, superar os limites e as barreiras e somente fazer aquilo que apraz o coração de Deus. Se o teu irmão estiver com sede, dá-lhe de beber. Se estiver com fome, dá-lhe de comer. É uns atributos também que nós podemos entendê-los em sentido ambíguo, duplo. Água,
significa no Espírito Santo, que é a palavra que nós podemos lançar sobre a pessoa. A comida completamente dá-nos a entender que é a justiça de Deus, porque Deus, em sua justiça, concedeu o seu Filho para justificarmos de todo um mundo cruel, de todo um mundo que não quer que um seja abençoado ou o outro seja abençoado. Essa justiça vem em nós a partir do momento em que Jesus Cristo morre por nós na cruz do Calvário. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar àquilo que o Senhor fala. Porque o Senhor diz na sua palavra: minha é a vingança. Então, quando vier qualquer coisa contra a sua vida, entregue nas mãos do Senhor. Mesmo que você esteja dentro da sua razão, entregue nas mãos do Senhor. Porque quem faz a justiça por ti é o Senhor. Não adianta nós querermos fazer com as nossas próprias mãos. Julgarmos, matarmos, pisarmos, escarnecermos diante. Não, porque o Senhor assim o faz. O Senhor é juiz, legislador, pronto para atuar desta forma nas vidas. E finalmente a palavra nos fala com respeito. Não deixeis vencer o mal, mas vencer o mal com o bem. Vencer o mal com o bem condiciona-nos a andar na plenitude do Senhor, glorificando o seu nome, enaltecendo o seu nome. Ainda que venha provas, lutas e dificuldades, você vai falar como aquela mulher falou, quando o profeta pegou e falou: vai tudo bem em sua casa? Ela disse: vai tudo bem. Mesmo estando passando por N dificuldade, aquela mulher demonstrou que a confiança dela estaria no Senhor, estaria em Deus. Vai tudo bem. Mas o nome do Senhor foi glorificado e a obra foi feita, porque ela proferiu em meio àquela tribulação que estava passando, em meio àquelas condições, que estava tudo bem. O seu filho ali, e o profeta teve que ir lá, e teve que desenvolver o papel, e dar a vitória para aquela família. Eu não sei qual é a tua necessidade, não sei qual é o teu problema, não sei o que está passando contigo hoje, mas eu quero te dizer que toda essa palavra tem a ver conosco. Todos os escritos do Evangelho têm a ver conosco. Que vivemos uma vida precisando de que Deus a direcione todo esse momento e a todo tempo. A coisa mais importante é que quando estávamos na ignorância e sem um conhecimento da boa vontade, da boa verdade de Deus, nós tínhamos que oferecer alguma coisa e para que os nossos pecados fossem perdoados por Deus. Mas hoje nós não precisamos mais disso, porque Deus se revela em sua palavra e nos dá a condição de discerni-la dessa forma, de que temos que andar em novidade de vida, porque fomos transformados pelo poder de Deus. Temos que falar, pensar, acreditar, ter fé e buscar a vontade de Deus, como Deus assim o quer. Porque quando vem a perseguição,
é um sinal que você está certo, na linhagem certa. Paulo, quando começou a fazer a boa vontade do Senhor, ele passou a ser perseguido. Foi preso. E assim também, sabe por quê? Porque quando nós assim fazemos, o inferno fica irado conosco. O inimigo fica bramindo conosco. Porque o intuito dele, sabe qual é? Matar, roubar e destruir. Primeiramente, matar. Matar-nos com os oferecimentos que o inimigo nos oferece nesta vida de coisas ilusórias, que não traz bem a nossa vida e que depois ele vai pedir a cobrança sobre essas coisas. Roubar, porque ele quer tomar a nossa vida, que está ganha por Cristo na cruz do Calvário. E destruir, porque ele quer que nós herdemos o que foi herdado para ele, ser lançado no largo de fogo. Mas isso não vai acontecer, mas não vai mesmo. É como minha cunhada pega e fala, Deus é mais, não vai acontecer não. Minha cunhadinha pega e fala, Deus é mais. Acontece não, filho. Pode pegar as tuas bugigangas e colocar aqui do lado e fazer as suas obras em outro lugar. Porque dentro dos nossos corações, nós que somos verdadeiros, que somos servos do Senhor, que vivemos a serviço do Senhor, entendemos a verdade do Evangelho. E aqui não vai ter negócio de opressão, depressão, nada disso, possessão. O crente é possuído por Espírito Santo. Nosso corpo é templo completamente do Espírito Santo para fazer tudo aquilo que nós damos na palavra de Deus, que Paulo estava transcrevendo à igreja, aos romanos ali. E essa carta aos romanos, ela veio para aquele povo ser transformado e orientado pela própria palavra de Deus, a exercer todas aquelas coisas, toda aquela fala que Paulo falava para eles. Então, importante é que nós vivamos unânimes em amor, que sejamos pacientes, que oremos por aqueles que nos perseguem, que alimentemos aqueles que estão com fome, que demos água de beber àqueles que estão com sede, que lutemos e vencemos não o mal com o mal, mas o mal com o bem. O bem sempre prevalece. O bem sempre vai estar à nossa frente. Então não adianta. Porque na criação Deus demonstrou a sua bondade. Porque Deus nos criou e nunca em si esqueceu da criação que Ele fez. Por algum espaço de momento, a palavra assim nos diz que Deus ficou meio assim, pensativo por causa da desobediência. Mas depois Ele não desistiu de nada, não, filho. E sempre enviou profetas, sacerdotes, reis, sábios, entendidos, mestres na palavra, discípulos, até ele enviar o seu filho. Porque uma das pessoas que mais o Senhor via assim, uma justiça grande era Jó. Mas Jó, dentro das suas limitações, ainda assim também não pôde favorecer, deu o exemplo de paciência, como nós temos que
aceitar esse exemplo de Jó e sermos pacientes como ele foi, porque Jó, meu filho, estava sofrendo na carne, passando tudo isso na carne. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. E ainda vinha para ele enfermidade, uma doença que ele tinha que se coçar noite e dia, sangrar, coçando. E em vez de receber palavras bonitas e boas, vinha pessoas para incentivar a Jó a subnegar a Deus e a verdade de Deus. A sua mulher disse, veio, tua mulher também ainda pegou e falou para ele, porque vem pessoas para poder falar para nós e desincentivarmos nós fazer a obra do Senhor. E a mulher ainda veio falar para Jó, amor, sou teu Deus e morre aí, ó. Vai, morre aí, Deus não está olhando para ti não. Nananina não. Deus está olhando para as nossas vidas todo dia, todo instante. Acordamos agora, quase 6 horas da manhã. Quem nos deu um sono de paz, de conforto, um sono reparador? Deus. Quem vai direcionar as nossas vidas? Deus. Quem está no centro das nossas decisões? O Filho de Deus. Quem nos revelará a verdade perante essa caminhada? O Espírito Consolador, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E por que nós vamos ficar tristes? Nós vamos nos alegrar na presença do Senhor e fazer a boa vontade de Deus, para alcançarmos o que alcançaram os heróis da fé. Os heróis da fé. Os heróis da fé. E tinham muitas pessoas, não eram poucos. Nos escritos nos fala também da galeria de alguns homens como Moody, Spurgeon, Finney. Um deles sentiu o poder tão grande de Deus em sua vida, filho, que ele abraçava nas colunas, porque a carne dele não aguentava. Era muito poder de Deus derramado. Então que deixemos que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder e da solução sobre a nossa vida, para vivermos plenamente uma vida arraigada dentro do conhecimento do Evangelho, amplamente dentro do conhecimento do Evangelho, para não sermos nécios, mas sermos sábios, porque sábio é aquele que entende a verdade e assim fala e a pratica. E assim fala, mesmo vindo as diversidades, mesmo vindo as tribulações, mesmo vindo as acusações. Porque quem nos acusa, quem é o inimigo, quem veio para poder distorcer todas as coisas de Deus, é o inimigo. Mas somos justificados pelo Senhor, pelo derramamento do sangue dele na cruz do Calvário. Essa é a razão que temos que entender. Ainda que as pessoas venham te acusar, te criticar, entenda que o Senhor é contigo, para estar contigo a todos os momentos na sua vida. Aceite essa boa palavra nesse domingo em seu coração. Oremos ao Senhor agora. E depois irei fazer aquela oração. Eu não sei como está a sua condição, mas se você tiver alguma enfermidade, saiba que hoje é o dia, hoje é a hora. Se é para a glorificação do nome do Senhor, acontecerá, porque Deus é Deus na sua palavra. Pai celestial e amado, bendizemos o teu nome por essa passagem no livro de Romanos, na carta que Paulo fez nos escritos aos romanos, Senhor, em Roma. Senhor, e nós entendemos que esses atributos e essa carta também servem para nós nos dias de hoje, para exercitarmos tudo aquilo que o Senhor quer que nós exercitamos. E por isso nós pedimos, Senhor, venha complementar aquilo que está incompleto. Venha ajustar aquilo que não está ajustado. Venha nos conceder, Senhor, paz interior, humildade, paciência. Venha nos dar, Senhor, um coração não de pedra, mas um coração de carne, para sentirmos os sentimentos uns dos outros. Senhor, para que venhamos, Senhor, a entender que
Acima de tudo e de todas as coisas tem que ser o Senhor em nossa vida. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas depois serão acrescentadas. Senhor, que as coisas secundárias dessa vida, Senhor, seja, Senhor, segundo plano, e que as coisas de Deus sejam o primeiro plano. Porque se obedecermos o primeiro plano, no segundo plano o Senhor abrirá as portas para poder nos abençoar. Então, Senhor, que o Senhor venha fazer isso em nossas vidas neste dia, que venha abençoar cada um dos teus filhos que está ouvindo essa mensagem, que venha trazer o coração à paz, o reencontro, aqueles que estão distanciados, que venham reencontrar-se, mesmo onde estiverem, mesmo que tiverem cometido N erros, tem Jesus para justificar, mesmo que o inimigo esteja sussurrando no coração, dizendo que não tem mais jeito, que você tem que se matar, Jesus já justificou na cruz do Calvário. Você em jeito, sim, venha para a casa do Senhor. Aquele que está com pensamentos, Senhor, pensamentos distorcidos com relação à prostituição, adultério, mentira, inveja e todos esses atributos, Senhor, tira esses lixos, Senhor, e acrescenta nos corações, Senhor, a paz, a confiança, porque do Senhor vem essa paz. Que possamos, Senhor, deixar também que em nosso coração o bem, deixar o bem triunfar, porque é o bem que vence o mal. Toma, Senhor, os teus filhos nas tuas mãos. Pega-os nas mãos dele e anda com eles, para que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, Senhor, e agradecidos somos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. E se há alguém em nós, Senhor, que necessita de voltar para a tua casa, que está distanciado, Senhor, longe, Senhor, do papai, longe, Senhor, como ovelhinha, perdida, Senhor, que venha para o Senhor com amor. Aquele que está, Senhor, também, que por um motivo ou outro, Senhor, se distanciou, que possa, Senhor, nesta hora também, Senhor, em seu coração voltar e ver os conceitos naquilo que precisa ser feito, Senhor, e retornar à casa paterna. Aquele que está enfermo e doente, Senhor, neste momento, eu oro e determino a cura pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, saia as enfermidades, saia as perturbações, saia todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Senhor, e aqueles que têm causas, aqueles que estão pedindo por emprego, aqueles que estão, Senhor, pedindo, Senhor, para libertação, que receba do Senhor a resposta agora. Nesse canal, nós determinamos e oramos, pedindo para que Deus realize agora, para a glória e honra do nome do Papai do Céu. Toma-o nas tuas mãos. É a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora que a graça de Deus, o Pai, que o amor e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja de Deus, hoje e sempre. Amém? Amém, Jesus. Logo mais estaremos no louvor com o Senhor. Amém.